não sou alquimista, não entendo muita coisa, mas o processo de fabricação da cerveja parece muito com o processo da alquimia. Nigredo, albedo, rubeto, aí você tem o ouro alquímico, que seria o líquido dourado da cerveja. Eu queria que você falasse mais sobre esses processos, eu fiquei curioso. Você falou que o lúpulo é uma coisa recente. Sim. E como que era... Você tem ideia de como que era o sabor da cerveja antes do lúpulo? Tenho porque tem uma cerveja que é uma cerveja nórdica, que o estilo dela é chamado de sati. E ela é temperada com algumas ervas, né, principalmente com o junípero, né, que tem bastante lá na região. E ela é muito gostosa, ela é muito maltada, doce até, né, muito mais doce que a cerveja que a gente tem hoje, mas esse gosto de pinheiro, né, e o resinado desse pinheiro é que dá o amargor dessa cerveja para equilibrar o dulçor. E esse junípero, ele é colocado, os galhos dele, na hora da filtração. E como você perguntou, né, da questão da produção, vamos lá. Daí eu vou falando como é que funciona na Sati também. Primeiramente, você precisa de malte e água, que é o básico. O que é o malte? O malte é a semente de cevada que ela é malteada. O que é maltear uma semente de cevada? É você fazer com que ela brote. Quando ela começa a brotar. Só que você não pode deixar ela crescer. Ela brotou, colocou as raizinhas para fora, quer dizer que todo aquele amido compacto que estava dentro da semente, né, ficou mais macio. A reação começou a acontecer ali e o amido fica mais macio. É como se fosse fazer uma pipoca, né? Você tem o milho com amido compacto lá dentro. Quando você esquenta, a água evapora e transforma aquele amido, né, numa coisa mais gelatinosa. Então é isso que acontece. Só que como é que você vai parar e fazer com que ele não vire um pé de cevada, né, aquelas sementes? Você vai secar, você vai tirar a água. Para você fazer brotar, você coloca água. Para você interromper a brotação, você seca. E seca com temperatura. A partir do nível de temperatura que você tem, você pode conseguir maltes mais básicos ou maltes mais tostados, como para fazer cerveja escura, por exemplo. Né? Então você tem o malte. Outra coisa é a água. A água, a gente sabe que ela não é pura, né? Ela tem sais nela. E dependendo do tipo de sais que você tem na água, você pode ter um determinado tipo de perfil de cerveja. E isso é interessante porque vai entrar em algumas questões de tradição de escola cervejeira e do porquê daquela tradição e daquela cerveja em determinados lugares. Então você vai ter aí a água e o malte da região. E os dois vão se unir para formar a cerveja daquela região. E as pessoas vão passar a vida inteira tomando aquele tipo de cerveja e vão acostumar com os sabores, com as características dela. Por isso, aquela cerveja vai ser tradicional daquela região. Então, você tem a união do malte com a água. Depois que você tem o malte e você acrescenta mais água no malte e eleva uma temperatura, não a temperatura de ebulição, por volta dos 65 graus, você vai conseguir extrair daquele amido, né, vai extrair aquele amido gelatinoso e transformar ele em açúcar. Tá? E esse açúcar é o que vai ser fermentado. Então você tem esse processo. Você pega a água, o malte e coloca o fogo. O fogo vai esquentar, você vai transformar um amido gelatinoso em algo para ser consumido, que é o açúcar. A partir do momento que você tem aquele mosto açucarado, você tem que filtrar, você tem que tirar todo o bagaço. Você tira todo aquele trube, né, aquele bagaço, aquela sujeira, né, aqueles restos de malte, e vai ter só o líquido adocicado. Esse líquido adocicado, se você fermentar ele, você vai ter bastante álcool, só que você vai ter bastante álcool numa cerveja doce, em algo doce, né?
E isso foi produzido dessa maneira por muito tempo, até que as pessoas começaram a temperar, porque achava muito doce, começou a temperar aquilo. Como eram feito na questão da sati, né? Primeiro, como era esquentada a água. A água era esquentada por pedra. Você colocava a pedra no fogo, deixava ela ficar em brasa praticamente, colocava dentro da água com a cevada. E isso esquentava, né, até chegar à temperatura certa. E produzia determinados tipos de açúcares, que é um açúcar mais caramelizado, que estava de contato direto com a fonte de calor. E depois era filtrada, como eu falei, para tirar todo aquele bagaço. E era filtrado na palha verde do pinheiro, do junípero. Né? Então, ela quente ia passando e extraindo nesse processo as resinas do junípero. Então, a sati já era temperada na filtração. Já as outras cervejas, né, elas são, até hoje em dia, elas são temperadas no período da fervura. Você vai ferver aquele mosto e vai colocar os seus temperos. E isso também é o que faz a cerveja, no caso do período medieval, não contaminar as pessoas, porque ela era fervida. Né? Era um líquido fervido. Então, todos os contaminantes que tinha ficava, né, inerte, porque ela é fervida por pelo menos 1 hora. Então, nesse período de fervura, até hoje, né, a gente usa esse período de fervura e coloca o lúpulo nesse período de fervura. E naquele período era colocado outras coisas, que a gente chama hoje de gruit, que é um monte de ervas, né, e formando uma mistura em que ia desde cravo da Índia até losna, né, várias coisas, para dar o amargo, para equilibrar o dulçor da cerveja. Depois que você tem isso daí, né, que é o mosto cervejeiro temperado, você vai inocular a levedura. Hoje a gente compra a levedura da cepa que a gente quer, com as características que a gente quer, para fazer a cerveja do jeito que a gente quer. No período, daquele período, como era inoculado isso? Era mexido com a pá cervejeira do mestre cervejeiro. E ali eles não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam fazendo a coisa certa, que era inoculando o fermento correto. Aí a cerveja fermenta. Né? O processo de fermentação varia de acordo com a temperatura. Pode levar de 3 dias, né, até 2 semanas a fermentação. E depois ela é maturada ou já bebida direto. Esse é o processo básico. Fechando esse processo, você vai ingerir como? Você vai utilizar um mass, um pint, ou vai na garrafa mesmo? Aí, como a gente estava falando sobre tradição, né, vai depender da região. Então, cada região tem o seu copo preferido. Você tem o pint na Inglaterra, né, o mass na Alemanha, né, ali na Bavária, né, e na garrafa nos Estados Unidos, principalmente. Né? E isso vai de tradição de cada povo. E se você pegar a região belga, por exemplo, cada cervejaria tem um copo específico para cada cerveja que ela produz. E se você for num bar, na Bélgica, se a pessoa tiver, né, se o cara ali tiver a cerveja, mas ele não tiver com um copo livre daquela cerveja, ele não te serve. Você pode escolher, pode querer aquela cerveja, mas se o copo daquela cerveja estiver sendo usado por outra pessoa ou quebrou, ele não vai te servir. Enquanto não tiver o copo correto, ele não vai te servir. Isso é tradição. Isso é levar a sério um ritual que eles fazem há muito tempo. Então a gente chega nos dias de hoje com a cerveja, né, artesanal, que compete com essas cervejas mainstream, né, que a gente tem por aí. E é interessante que tem muita dúvida das pessoas, né, principalmente como vai entrar nesse ramo, o que é uma cerveja artesanal? O que define uma cerveja artesanal? O que define uma cervejaria artesanal? Não é unânime, mas grande parte das pessoas que estão no meio considera a cerveja artesanal uma cerveja feita numa cervejaria que
todo o processo de produção seja controlado pelo mestre cervejeiro e por ideia dele. Ou seja, se o mestre cervejeiro elaborou a receita porque ele quis fazer daquela maneira e controla todo o processo até a cerveja ser do jeito que ele quer, é uma cerveja artesanal. Agora, a partir do momento em que a cerveja é feita porque o pessoal de marketing quis fazer a cerveja daquela maneira, já não é mais uma cerveja artesanal. É uma cerveja de massa.